Fonograma, uma viagem afroatlântica.
Ô! Oh, Salve, salve! Que abertura, meu irmão. porra, Poxa, demais. demais, demais. Essa é mais uma Essa edição do foi. Fonograma, uma viagem afroatlântica, recebendo esse nosso querido amigo, que além de amigo é ídolo, referência, um mestre, Letieres, Leite, Jorge Dubman, o coração tá saltando pela Yeah. boca, meu irmão. Porra, total, como não, né? Uma abertura dessa? Demais. Salve, salve, Maestro. Tá devendo a bateria dessa versão aqui, hein? Só Eu queria me enviar agradecer que vai aqui. rolar. Nessa versão, eu quero agradecer um colega que gravou a guitarra e o baixo. Eu não posso deixar de falar dele aí, que é um menino que já está causando, já está saindo, já está presente na cena da Bahia. Eu sei que todos vocês respeitam e gostam dele, que é o Jordi Amorim. O Jordi fez demais, de presente para demais. mim aí essa base para quando eu tocar. Eu tenho base de vários amigos. Aliás, eu vou querer uma base de Fabrício e de Jorge, uma base aí de vocês, para quando eu fizer live eu brincar. E aí? Topo o desafio? Pô, na hora, na hora. Vamos fazer. Não, vocês criam a base, Isso. mas não precisam de tema, não. Porque o tema eu faço na hora. Pô, lindo. A gente Massa. já tem algumas, vamos mandar para vocês. Mas tem que ter parte A e parte B. Tem que ter duas partes. Parte A e parte B, depois volta a parte A. Certo. Por que a parte B? Para poder eu dar o pânico. O clube está aqui, na hora da parte B eu quero o pânico. Eu chamo o pânico, Massa. sabe quem? Eu chamo o pânico de Emotional Storm. Toda música que eu gosto tem isso. Tem um momento que ela faz... Ela dá uma puxada no freio de mão, tá? O carro fica derrapando assim. Todos os grandes artistas que eu admiro têm. Todos. Emotional Storm. De Miles Davis. Todos têm. Todos. de Hermeto, a Michael Jackson, James Brown. Porra, se você ver um show do Bob Marley, você vai ver. Você vai ver sempre esse momento do Emotional Storm. É um momento que a música vai para um lugar, mas ela não vai, entendeu? Mesmo música industrial. Pode crer. Mesmo industrial. Agora, se for instrumental, o negócio piora. Porque aí o cara tem liberdade. Então, esse tempestade emocional é uma maneira de levar todo mundo, as pessoas, pelo coração, para um lugar da insegurança. Que esse é o grande lugar. Pode crer. O grande lugar do mundo é o lugar da insegurança, não da segurança. Esse é o grande lance. Enquanto você não tiver seguro na segurança, você for conseguir estar lá dentro e com os seus valores, com as coisas, tudo isso, entendeu? Você vai precisar de passar por isso. Então, se não tem segurança na música, a gente viaja, é o que faz com que a gente vá para os lugares. É o que faz com que a gente não escute a mesma música da mesma forma. Eu duvido que vocês dois não escutam o mesmo disco há mais de 10 anos, o mesmo disco, várias vezes. E cada vez que escuta, parece que é uma coisa nova, né? Verdade. Isso mesmo. E eu vim descobrindo isso na prática do dia a dia. Essa coisa do Emotional Storm. A música vem vindo, tem hora que rola. Às vezes é pequenininho, é só uma mudança. Já rolou. Já levou você para outro lugar. Tem C. A música tem A, B, A, B. Eu tenho até um tema, Maestro, chamado Mix Emotion, que é justamente sobre isso que você explicou, né? Que é um tema meio cinematográfico, então ele vai pegando a pessoa bem pelo emocional mesmo da coisa, né? E aí eu coloquei umas falas, umas coisas meio de filme, e bem isso que você falou mesmo. Mas você acredita que isso está na música pop? Mas você acredita que essa história que você está falando está em quase todas as músicas? As músicas dos grandes. Desculpa, mas não é todo mundo, não. É nos grandes, nos que conhecem o segredo, vamos falar assim. A galera que conhece o segredo, ela tem Emotional Storm. A galera que conhece o segredo. Fantástico, fantástico, Maestro. E agradecer a base de Jordi aí. O nome da música é Patinete Rami Rami, está no disco Enigma Lechel, vou fazer uma propaganda do Quinteto Letieres Leite. Você pode encontrar em todas as plataformas aí, né? Todas elas, né? Essas plataformas
O nome da música é Digitar, Patinete Rame Rame. É. É massa. Fantástico, meu irmão. Presente, né? Começar com essa faixa é um presente. E a gente também agradece a sua presença aqui. Para nós uma alegria muito grande. A gente está junto antes do apocalipse, né? Antes da pandemia, e ao longo dela, durante a pandemia, poder estar com você, conversando, né? Trocando ideia, compartilhando um pouco da sua experiência nessa nossa viagem, que é o Fonograma, né? Que é um projeto de investigação, de pesquisa musical, mas também de criação. É uma honra muito grande. E, maestro, a minha primeira pergunta para você é sobre o seu caminho na música. Você é um artista muito respeitado no Brasil, você é um artista muito respeitado em vários lugares do mundo, e nem todo mundo sabe da sua caminhada, né? As pessoas encontram ali o maestro, esse cara fantástico, e muita gente não tem a dimensão do tamanho da sua caminhada na vida com a música. E a música te levou para muitos lugares, a música te colocou nessa zona do absurdo, né? Te colocou nessa zona da insegurança muitas vezes. Essa é a nossa primeira pergunta para você. Boa. Quais foram os passos aí de Leitieres até hoje? Olha, na realidade eu não iniciei a minha trajetória artística como músico, eu era artista plástico. Eu comentei há pouco, eu fiz artes plásticas na Universidade Federal da Bahia, e até então nunca se passou pela minha cabeça que eu ia me tornar músico, porque eu já tocava percussão, eu venho de um bairro onde não tocar percussão é um pecado. Eu fui nascido, assim, criado na região do centro da cidade, mas não no Pelourinho, no lado ali da Sapateiro, na rua de dentro, chamada Gravatá. Então, eu sou entre Gravatá e Mouraria. Eu venho da região onde os mouros ficavam lá, diz que chegaram os indianos que chegaram também para construir na Clemenceau ficaram lá. Então, é um bairro em que eu tinha parentes também que eram muçulmanos. Então, um bairro bem islamizado, assim, numa época bem antes de eu chegar, né? Então, eu sinto que eu tenho um pouco dessa vertente, assim, claro que ancestral. Eu, quando morava no Gravatá, as casas eram organizadas. Eu tenho 61 anos de idade, eu peguei o Gravatá todo organizado ainda. Não era ainda, assim, essa Cracolândia baiana, assim, aquele lugar difícil, que se tornou, assim, bem degradado. Inclusive, um casario maravilhoso, não restaurado, aquela história, né? Fica paralela a Baixo Sapateiro ali, na direita, a Rua da Independência, que chama. E ali, ali foi o início de tudo, porque o meu pai tinha livraria na Baixo Sapateiro, e eu, como acesso à livraria, tive acesso ao pincel, tive acesso às telas, tive acesso à pintura. E comecei a pintar. Então, eu não pintava o casario, que seria o normal, pintar o casario do Pesolino para vender para o turista. Eu pintava as maluquices da minha cabeça, eu já queria ser artista plástico. Foi aí que a escola de artes plásticas era o meu foco, porque eu já conhecia os artistas, eu ia na exposição de todo mundo. Eu me lembro que o ano que eu entrei, o ano anterior entrou Zivé, Zilde Seguache, há 2 anos antes de entrar do Bel Boba. Era uma geração muito ativa, tinha um galpão criativo lá que o pau comia, velho. Na época da Araripe, na época do cinema, para lembrar, do primeiro cinema de desenho animado criativo, né? Chico Liberato. E eu fui trabalhar com o Chico Liberato. Eu, antes de entrar na escola, eu era o colorista. Eu era a pessoa que fazia as cores. Depois eu fui contornista, que faz os contornos do desenho de um filme dele, né? Lá no ICBA, que a gente trabalhava. Então, eu pintava muito, vendia quadro porta a porta, sabe? Aquela história, pegava um quadro e ia vender. Às vezes botava moldura, às vezes não botava. Dependia da onda. Mas eu, na época, estudava no colégio público. Eu sempre estudei em colégio público, a vida inteira. Desde pequeno, né? Aí, eu estudei no Tororó. Do Tororó, você mora ali na área, vai estudar onde? Nazaré. Aí eu fui para onde? O colégio que era um colégio que tinha um nível de ensino foda, que chama Severino Vieira. Fui parar no Severino Vieira, que fica ali no Lago do Nazaré. No Severino Vieira, foi o grande salto da minha vida para a música. Eu tinha 12 anos de idade, 13 anos. Aí entrei na sala errada, porque fizeram o centro de arte lá, chamado Centro Integrado de Nazaré. Acho que era isso. Juntaram Severino, Anísio Teixeira e Central. Você sabia dessa história, não? Eu não sabia disso. Você sabia?
Não sabia Não sabia. também. Cara, porra, virou universidade, Nazaré. Nazaré era assim, Anísio Teixeira, Ciências Humanas. Central, Ciências Exatas. Eu acho que esse menino ficou com Humanas e Arte. Eu dei a maior cagada do século. Eu fiquei na escola que tinha o departamento de arte. Sacou? Era uma universidade. Você fazia aula terça num lugar, quarta em outro, quinta em outro, no mesmo bairro. Que nem fosse uma universidade. Olha a ideia. Como era o nome, meu Deus? Siena, Centro Integrado de Educação de Nazaré. Siena. Centro Integrado de Educação de Nazaré. Fato inédito. Qual é a vantagem? Primeiro, você não fica só numa escola, conhece gente de tudo quanto é escola. Você vai tomar aula lá de matemática no Central. Já conhece a galera do Central, que era a esquerda máxima de Salvador. Eu já tomei contato com a ultra-esquerda. Já virei um. Já fui para a União Livre Secundarista da Bahia, logo como um cara da cadeia de cultura. Me caí de cabeça no movimento estudantil. Novo. E aí, cara, dentro da Escola do Severino, tinha uma orquestra afro-brasileira. Eu entrei por acaso para ver o ensaio. Era um dia de audição. Olha que história. Parece história de carochinha. Aí os instrutores olharam e falaram assim, qual é o instrumento que você vai fazer? Eu já tocava percussão, porque eu estava morando... Olha bem, eu morava lá no Gravatar, do lado de Nelson Maleiro, das oficinas de percussão toda. Passava o dia todo ouvindo do paracataco do cubu. Porra, tamborzinho em casa todo mundo tinha. Todo mundo tocava na rua. Roda de capoeira ainda era... as rodas de capoeira na Bahia, nessa época, era na luz da esquina, na iluminação pública. Entendeu? Na iluminação pública na esquina, o pessoal fazia roda. E sempre tinha um atabaque, cachixi, percussão, e eu gostava de ficar mexendo porque tinha contato com o povo da percussão. Quando eu cheguei no Severino Vieira, eu fiz um teste de atabaque de mão, que era uma coisa simples, que está aqui, ó. Que era o tambor de praia também, né? Eu estava com a iluminação aqui, já subi de tambor. Aí, o que aconteceu? Eu entrei na orquestra, que era o professor Modo Catendê, que já era o criador do Badauê, lá na ladeira de Nanã, que fica pertinho ali, do outro lado do dique. E aí fiquei brother de Moa. Desde então, se tornou um grande amigo meu. Tanto que eu tenho uma música dedicada a ele, feita há mais de 15 anos atrás, não por causa da tragédia que foi a morte dele, não é uma música pós-morte, foi feita na nossa amizade, porque o Moa era um cara que vinha tocar com a gente, era um cara que ensinou muito padrão rítmico para mim. E ele é o cara que me ensinou o cachixi, que me construía cachixi. Ele fazia cachixi e eu peguei os cachixi com ele, e logo depois com a Anunciação. Então, o meu início de música foi esse, foi por acaso. Eu caí na sala por acaso. Parei tudo, nunca mais fiz nada, entrei pintura. Com 20 anos de idade, eu, no movimento estudantil, começou a ter mostra de som contra a ditadura. Aonde tinha mostra de som contra a ditadura, eu estava lá com o meu set de percussão. Um monte de cachixi na sacolinha e um tamborzinho pequeno. E eu ficava ali atrás discreto para os percussionistas não baterem em mim, porque eu não era da área. Mas quando eu tocava cachixi, os caras olhavam assim e ficavam quietos, porque o cachixi estava funcionando, dava um groove, né? Então eu era um cachixi zero. Tanto que até hoje na Rumpilés eu toco cachixi. Eu imaginei isso. Imagino isso. Na Rumpilés você toca e é uma coisa bem presente, né, da performance. Pô, que história bonita, o cachixi não é um instrumento... Presta atenção, Jorge, que muita gente não fala isso. Não é um instrumento de ponta, de complemento. Na cabeça da gente, o cachixi é instrumento de base. Pode crer. A gente faz a base. Eu tenho um cachixi pequenininho. Os cachixis estão lá em cima. Senão eu ia fazer uma base para você ver. É tudo base. A gente pensa em base. É a base para o som acontecer. Então, na hora da mostra de som... O chão, né? O chão, tem um cara na base. E aí eu comecei a tocar. Nessa, virei percussionista de mostra de som contra a ditadura. Nada diferente do que a gente está vivendo. Nada muito diferente.
As sensações são muito parecidas. A única diferença é que a gente tinha enfrentamento com o exército na rua, as baionetas eram colocadas na frente da gente, a gente via a arma e a baioneta apontada, só tinha uma pequena diferença. Mas as baionetas aqui são tudo invisíveis, né? Estão rolando na cabeça da gente, mas invisível. Pô, né? total, mas fantástico. O sistema que a gente está vivendo hoje, eu preciso falar isso, é muito parecido com o que eu vivi os anos 70 plenamente. Eu tinha 16, 14 anos, em 75, 76, quando teve o Congresso de Reativação da UNE, em 79, no Centro de Convenções, onde jogaram um pouquinho aqui em cima da gente. Entendeu? Jogaram uma coisa, um pó para poder dispersar a galera. Eu estava na União Livre Secundarista da Bahia, na diretoria. Então, nesse período, eu me liguei ao pessoal de MR8, Parará, Viração, Combate, então a gente se dava com todo mundo. Isso tudo é tendência política, né? Libelu, Sim. Liberdade de Luta, tudo da época. Os grupos de esquerda, né, que eram numerosos. Mas tudo tinha cultura. Então, sempre quando tinha som, eu estava lá tocando. Nessa apareceu uma flautinha de plástico, uma flauta tipo pífano, e essa flauta se tornou a minha flauta oficial. Eu passei a tocar ela nas mostras de som. Daí eu fui para o teatro. Toquei com o Silvio Ricardo, com o cara chamado Zé Lito Miranda, com a Andréa Daltro. Foi aí que eu fui convidado para tocar com o Saul Barbosa, ao início da parada. Quando o Saul Barbosa viu a flauta, falou: olha, com essa flauta você não toca comigo, não. Ele foi legal. Ele fez: você vai tocar. Porque eu estava tocando a segunda voz de Luciano Chaves. Luciano Chaves. Caramba, velho. Luciano que me passou as notas na flauta, pelo Luciano. Agradeço muito o Luciano ter me passado a nota, porque eu tocava de ouvido. Eu tocava chorinho já, tocava tema instrumental. Eu passei... Foi uma... Sabe, quando acontece alguma coisa na sua vida, eu me transformei. Eu esqueci de amizade, namorada, tudo. Eu me tranquei no quarto com os vinil. Você fala fonograma, vinil. E tirava solos de vinil de ouvido. Tirava pra caramba, nessa flautinha. Tocava meio tonto, botava esparadrapo. Botava esparadrapo onde não podia fazer direto, botava esparadrapo aqui e tocava. Foi aí que Saul me deu o ultimato: bote uma flauta profissional que você toca. Aí, cara, eu pintei quadro pra caramba, pintei, vendi. Aí comprei uma flauta usada na Escola de Música da Católica, ali na Carlos Gomes. Me lembro até o valor, que era 8.000 cruzeiros, sei lá, na época. Era tudo 8, né? Aí peguei, botei em cima da cama a flauta, cara, de metal. Essa de metal. Essa aqui. Sim. Uma igual a essa. Aí botei em cima da cama, olhei para a flauta e falei assim: só falta eu não saber tocar ela. Porque eu tinha embocadura e eu tinha digitação, mas eu não conhecia essa chave do lado aqui, ó, sabe? Sim, mas sim. O princípio era o mesmo. Olha, o buraquinho da outra flauta era igual. E essa furada, tá vendo? É igualzinho. Não tinha isso aqui, ó. Não tinha as alavancas do lado. E, porra, cara, se eu não tirar o som disso, vai ser uma frustração. Aí eu fui devagarzinho. Rapaz, quando saiu o som, pense na felicidade. Ninguém queria andar comigo. Eu perdi todas as amizades. Porque eu estava na casa de alguém. Eu juro, estava na casa de alguém, eu disse: pô, dá licença aí. Eu ia para o quintal e... Eu sabia que tinha que exercitar. Aí virou um antissocial musical, né? Um antissocial musical. Eu me lembro da minha mãe, eu nunca vou esquecer, porque eu fui morar com os malucos em Pituaçu, no sítio, com a galera lá, porque eu gostava também de xamanismo, essa história de mexer com ervas, né? Aquelas ervas. Sim. Mas erva do bem, né? Vamos falar assim. Mas claro, com certeza. Mas que faz você enxergar o coqueiro lilás, por exemplo. Mas eu estava nesse sítio aí, e aí lá em Pituaçu. Então, eu estava morando nessa casa em Pituaçu. E de vez em quando eu ia em minha casa, mas quando eu ia para minha casa, eu tinha que ir de cara, eu tinha que ir certinho, senão... E aí eu ia lá e começava a estudar também. Eu nunca vou esquecer que eu estava no quarto de trás, minha mãe lavando roupa. Acho que ela não tinha nem máquina de lavar, coitada. Estava lavando, aí ela bateu na porta. Tá.
Vem cá, meu filho, você não toca uma música? Uma música? Eu não estou entendendo. Eu estou o dia todo com você não tocou uma música. Uma música. O que é que você está fazendo? E eu ficava fazendo escala. Porque eu sabia que para tirar aqueles temas que eu queria, eu tinha que treinar os tons, Caramba. né? Eu já sabia. Aí eu falei, porra, qual é a música que você gosta, minha mãe? Anotei o repertório dela. Então, quando ela começava a lavar roupa, eu tocava Fascinação, Carinhoso. Eu tinha o repertório da mãe. Caramba! Que lindo isso, cara. Lindo, velho. Caramba. Fantástico. Essa eu tocava, essa era uma música que eu tocava. Cara, demais, velho. Aí eu Nossa, tocava pra velho, véia, que lindo. aí a véia dizia assim, agora pode fazer essa maluquice. Aí... Caramba, Tentando tirar os Letieres, solos. uma coisa, velho, para quem está assistindo a gente, eu queria dizer o seguinte: essa conversa com você é a nossa tentativa de compartilhar um pouco dessa relação tão mágica que é a amizade e a convivência contigo, né, Jorge? É muito bom ouvir o Letieres, assim. A gente, quando convidou, pensou, a gente tem que pelo menos uma horinha compartilhar o que a gente ouve pra caramba, porque Pois sua é. história é muito massa, cara. Sua relação é muito verdadeira, bicho. Muito verdadeira com as artes e com a música, né? E eu tava pensando uma coisa que eu te devolvo a palavra, para quem é instrumentista, para quem é das artes, para quem é da música, tomar isso como um exemplo, né? Você não começou só na música, você começou na música, nas artes, mas também na política. Você se ligou logo. Você não estava fazendo música só para entreter, né? Você é um cara muito ligado nas questões sociais, né? No posicionamento e no afeto. Né? Essa história da sua mãe se parece muito com a história de Jorge, se parece muito com a minha, né? Do afeto, né? Nossas mães foram fundamentais para dizer isso também, né? Todos nós ouvimos, meu filho, que é isso? Você não vai tocar uma música inteira, né? É muito bonito isso, né? Todo mundo ouviu isso. Mas que lindo, cara. Que história linda, cara. E o repertório dela me safava. Entendeu? Quando o bicho estava pegando, que eu sentia que a música era cascuda, eu aí, pum, metia uma dela. A valsa dela lá, ela aí, quando eu abri a porta que eu olhava, ela lá para mim fazia assim, que melodia bonita. E minha mãe tem um negócio que ela vai dessas músicas até Luiz Gonzaga. Aí quando entra em Luiz Gonzaga, não para mais, porque ela é de Petrolina, Pernambuco. Caramba! Sertaneja. E para mim, tocar Luiz Gonzaga era uma aula da porra. Com certeza. Tem que tocar aquelas introduções, tem que swingar aquele baião. Era bom pra porra. Cara, então, na realidade, eu sou autodidata para explicar para as pessoas que é aquele cara assim que toca que aprendeu de ouvido, tirando do disco. Como é que eu fazia para tirar do disco? Pronto, eu vou explicar agora. Eu tinha um gravador, eu tinha um toca-disco, o Taterca Linear, quem conhece da antiga sabe o que é que eu estou falando aqui. Taterca Linear. Não é aqueles que é Polivox, um em cada... Não, é tudo junto, Taterca Linear. Com 2 caixas boas, mas o som bom. Aí você diminuía a velocidade e a melodia caía 1,5 tom, 2 tons, para tirar a frase. Aí você tirava aquela frase difícil. E depois tocava. Só que quando você ia tocar, mudou o tom. E na flauta é foda, cara. Não é tipo boxe, tá aqui no boxe, subiu o dedo. É outra coisa, outra posição. Então, a gente tem que treinar o ouvido muito. Então, eu agradeço o meu ouvido a esse treinamento. Tinha um problema que eu não sabia o nome das notas. Não tinha leitura, né? Não sabia o nome das notas. Fui tocar com o Luciano, que eu considero o cara que realmente me passou o nome das notas. E ele via meu dedo assim, todo torto. E dizia, quem está tocando aí? Eu estou tocando lá. E dizia, rapaz, tira esse dedo, esse. Para que tanto dedo? Basta esses 2 aqui. Vai sair igual. Eu digo, não, rapaz, que eu toco em frente ao espelho. Aí eu vou botando o dedo para ver se afina melhor. Aí eu vou fechando as chaves. Aí eu acho que aqui afinou melhor. Ele disse, pô, você está tendo um trabalho danado, tira os dedos todos, bote só esse e melhore aqui no bico. Aí Luciano fala. Então, toda a aprendizado autodidata
ela tem uma metodologia da oralidade também, da escuta, né? Mas eu precisava de estudar, porque a flauta é um instrumento, como qualquer instrumento de sopro, que você precisa conviver com músicos de leitura, você tem que ter os trabalhos todos, eu não tocava porque não tinha leitura, não tinha partitura, não tinha como. Foi aí que eu comecei a estudar na casa de um pianista, no Corredor da Vitória, Chico Preto, com um cara chamado Asa Branca, Luiz Asa Branca, que você conhece. Sim, Fabrício sim, nosso conhece. colega lá, né? Então, Luiz Asa Branca estava nessa turma já. E Zumbé, que infelizmente, saudoso Zumbé, que se foi o ano passado, Zumbé era outro da turma. Então, nós 4 caras, e Coelhinho também fagoteiro, um cara tocava pagode, Coelho, Zé Coelho. Nós juntos, um ensinava o outro. Quem sabia mais coisa passava por outro. O meu forte era a improvisação. Eu sempre gostei de improvisar. Então, eu sempre tirava solo de ouvido. E aí eu passava uma frase ou outra, aí o outro passava acorde, o outro passava... Aí eu comecei a estudar harmonia, tudo junto, desorganizado pra caramba. Foi quando eu fiz o teste para mudar da UFBA de artes plásticas para música, sabia? Eu queria sair de artes plásticas para música. Mas não deu certo, não consegui. Massa, massa, maestro. Aí, Maestro, você foi um cara que saiu cedo aqui da Bahia para estudar em outro país, né? A gente sabe que a Europa sempre foi uma porta de entrada assim para vários estilos musicais e até por ter também vários festivais lá, né? Aí eu queria saber de você a sua experiência principalmente com a música africana, né? E principalmente com o Afrobeat. Como foi esse primeiro encontro seu com a música africana e o Afrobeat? eu saí para a Europa já, depois de ter ficado um tempo no sul do Brasil, ficar temporada em Florianópolis, depois de ficar temporada em Porto Alegre, aí já estava profissional mesmo, gravando disco, tocando com grandes músicos, já estava bem formado, já tocava saxofone, já lia, escrevia para orquestra, já tinha arranjo, autodidata como arranjo também, né? Fiz arranjo para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Festival Nacional da Canção, 1983. Foi um desafio, porque eu tive que estudar o livro de arranjo meses antes de fazer o arranjo. Eu escrevia para 4 sopros. Eu só escrevia para naipe de sopro popular. Aí eu tive que dar um pulo para a orquestra, mas aí eu tive a orientação de grandes pessoas que eu gostaria de lembrar o nome de um mestre chamado Paulo Doffman, um pianista porto-alegrense, que foi muito importante, um arranjador da pesada que me deu muita dica. Paulo Doffman, pianista, até hoje professor lá em Porto Alegre. Eu estava morando já em Porto Alegre. Mas antes disso, eu tinha que contar aquela parte que você fala da dificuldade. Quando eu cheguei em Santa Catarina, que eu saí da Bahia porque tivemos vários problemas financeiros com a família, fui parar no Rio eu fui parar no Morro do Macaco, confusão, dormi na rua, não foi fácil. Cheguei em Santa Catarina, eu morei quase 40 dias embaixo de um viaduto, num viaduto que vai para Ponte Acílio Luz. Eu tocava nos bares mais humildes, com bares de prostituição e tudo, com o baterista Careca, que faleceu durante 1 minuto, e Careca é o baterista que dormia aí. Tinha 3 lugares. Aí um dos lugares eu peguei para mim, porque ou você comia, era tão pouca grana, ou você dormia, pagava pensão. Como ele dormia lá seguro, e eu vi que era seguro, eu comecei a ficar lá também, mas dormia pouco, passava a maior parte do tempo na rodoviária, lá em Florianópolis. E foi a primeira vez em minha vida, eu não estou falando mal do povo de Florianópolis, não, porque eu acabei me casando lá, tenho uma filha lá, mas o povo me recebeu muito bem depois. Mas nessa época foi estranho eu estar numa banda de 5 músicos tocando nesses lugares e pedir um cantinho para dormir não ter. Na Bahia eu nunca vi isso acontecer, foi uma coisa que me chocou. Você morar 2 músicos, tem uma garagem, não poder dormir na garagem. É diferente o pensamento, não é que as pessoas são ruins, é outra educação, eram bem germânicos, italianos, e não me conheciam. Um baiano que chega lá, sei lá, podia ser um assaltante. Eu e Careca, então, ficamos nesse lugar. Então, só estou dizendo que o início é como você falou, assim, muita gente não imagina, mas essa experiência fortificou demais, porque você consegue ver o mundo, a sociedade, por uma ótica em que você tem um plano
mais baixo que você pode ter da sociedade, que é você estar dormindo no viaduto. Apesar que ele não ficava embaixo, ele fica em cima. Aqueles que têm, os capazes assim, aqueles que têm um gramado e depois tem um buraco, assim, sabe? Bem profundo, Sim, bem mesmo. Sim. Tem um igualzinho em Nazaré. Quando você vai indo para o comércio, tem um em Nazaré, sim. que toda vez que eu passo eu lembro, é igualzinho. Aí tem um buraco assim, ninguém vê você, porque você fica na caixa de papelão de geladeira, de preferência próximo, que é bem grossinha, a caixa de papelão. Aí ninguém vê você. Caramba, Ninguém vê você, não. Você fica. Agora tem que ficar de noite. Fica camuflado. Você tem que ficar com um pedaço de pau na mão, ferro, tudo que vem sem pega a galera. Caramba, velho. Ou a galera na moral, ou a galera perturbar, né? Você sabe que tem gente que não pode ver gente assim que vai lá. Tem uns confrontos. Careca também era bom de confusão. A gente, quando vê que os caras vinham no confronto, a gente já ia antes para se proteger. E a gente tocava nesses lugares. Aí eu fui crescendo em Florianópolis até que eu consegui. Eu estou contando como é que foi, que não foi parecendo assim, chegou aqui, teve coisa. Não teve nada disso. Minha família estava numa situação bem precária financeira em Salvador, infelizmente, com a falência da firma. 8 irmãos morando no mesmo quarto, numa casa de um parente, então não foi fácil. E eu em Santa Catarina, eu senti que eu podia ser músico mesmo. Em Santa Catarina, eu comecei a tocar aqui, e entrei no baile. Foi aí que foi o grande negócio que eu tenho que contar para você. Foi o baile que me deu substância de conhecimento. Foi o baile. Foi a escola, né? Você ia fazer o quê em Santa Catarina? Eu tocar em barzinha só direto? Não dá grana. Não dava. Eu estava nessa situação do viaduto. Foi quando um cara me viu tocando e falou, cara, você pode tocar com a gente na banda de baile, vamos para a banda de baile. Aí eu fui morar na sede da banda de baile. Eu morei na sede, no lugar de ensaiar. Tinha lá um sofá, fiquei lá. Então eu morei na sede. Então o dono da banda me contratou para fazer os arranjos. Quando o cara soube que eu tirava. Mas não é fazer arranjo novo, não. É tirar arranjo de recâmbio, não sei o que. Sim, escrever, né? Caramba, igualzinho. Às vezes eu escrevi errado, com uma nota de diferença, o cara bom pra caralho, o dono da banda, não tocava nada, ele ouvia e dizia assim, tá diferente. Eu quero igual. Que já sabia de tanto escutar o som, né? Gremi, né? Clássico. Aí tinha esse crescendo aí que eu não fiz. Eu não voltei pra galera. Ele falou, não é. O cara do dinheiro. Poxa. Você que não fizesse, não, né? Virada de bateria que o batera não fazia na música do Pink Floyd, quem tocava. Ele, não, tem um negócio aqui que tá faltando. Ele aí botava o vinil. O cara tinha um super ouvido, né? E ele era empresário. Não tocava nada. Caramba. Que coisa. História, cara. Essa foi a minha escola. Então, eu fiquei tocando baile no Sul um tempão. Aí ia para o interior, voltava. Essa é uma formação que eu faço questão de falar aqui para os músicos. Pessoal, o baile é uma escola fantástica. Você está copiando, mas você tem que copiar bem. Então, você tem que melhorar o som. Você está tocando um solo de sax, aí o cara ouve o solo do sax do disco e vê seu som fuleiro e fala, não. Tá muito feio. Olha o som do cara aqui. Aí você tem que pegar o reverb, você tem que pegar uma paleta, você tem que tirar o som igual o cara. O solo de guitarra. O guitarrista saber onde tá o tempero, né? Claro, o cara tinha solo de guitarra. Aí o timbre muito diferente, ele tinha que mexer, quebrar, botar coisa, botar fio, fazer os armengues que a gente fazia, para ficar parecido com o som de guitarra de Gilmour, lá do Pink Floyd. Caramba! Então, muito louco. Essa foi uma época muito que eu não conto para ninguém, quase não tenho a oportunidade de contar, essa minha experiência de baile que durou até 84, 10 anos antes. 84. Foi quando eu fui convidado para ir para a Europa. Aí eu queria estudar. Aí eu queria estudar no Sul. Nenhuma escola que eu fui, assim, tinha popular. Eu chegava na escola do dia. Eu queria saber de uma coisa.
não vai dar para estudar aqui. Aí teve o convite de uma banda de Santa Catarina para tocar na Espanha. A banda tocou na Espanha, voltou e eu fiquei na Espanha. Da Espanha, peguei um trem, fui até Viena, com a mão na frente e outra atrás, sem saber onde ficar, sem nada. Na atitude. Caramba. Foi. E Só você tinha aprendendo a falar na vida também, né? Você vivendo Isso, na é. Europa e aprendendo os idiomas enquanto vivia, não é isso, Márcio? Na hora, não falava mal, falava espanhol. Eu me lembro quando eu cheguei em Viena por causa de um cara, de um chileno baixista, que me viu tocar na Espanha e falou: porra, velho, eu vou formar uma banda com você, porque Viena não tem concorrência, só tem uma banda brasileira. Uma banda chamada Brasil Prandeiro. A gente formou Mato Grosso. E se vocês forem na internet botar Mato Grosso, Viena, vocês já vão ver coisa. Tem um disco gravado. Caramba. Ah, vou procurar. Fantástico. Aí, o que aconteceu? A gente lá em Viena, eu tive a oportunidade de tocar com músicos do mundo todo, como falou Jorge. Mundo todo. Viena é uma cidade cosmopolita da música, do mundo todo. É muito louco. Tinha assim, os músicos bons que estudam, vão estudar lá. Então, eu fiz amizade com um saxofonista de Burkina Faso, eu fiz amizade com um cara da Nigéria, um pianista nigeriano de jazz, de todo canto da África, entendeu? De todo canto também do Japão, dos Estados Unidos. Morei com um baixista, Glenn Fisher, da Califórnia, que me ensinou o feijão com arroz, né? Porque eu não toco jazz. Mas eu conheci o feijão com arroz do Real Book com ele, que ele me levava na jam e eu tinha que aprender a tocar aqueles temas. Ele foi muito bom na minha vida para abrir esse mercado e esse repertório. Então, a Europa, quando eu comecei a tocar com os músicos jamaicanos, aí vieram os nigerianos, acontecia que os nigerianos jovens, eles eram estudantes, mas apareceram que os velhos começaram a ir para lá para morar, para ganhar uma grana, e montavam as bandas. Na hora de montar as bandas, eles escolhiam os jovens para tocar. Então, eu fui escolhido várias vezes para tocar naipe, em banda de afrobeat, banda de salsa, muita banda de música afro-caribenha. Foi aí que eu fui tocar com Popstar. Eu cheguei a tocar com Popstar, que é Alfredo de la Fé. Eu fiz o teste na Itália, toquei com o Nick Mareiro, que era timbale, que é recente do timbale de Santana. Eu fiz o teste, passei. Foda. Não sabia que você tinha trabalhado com Pois o Nick é. Mareiro. Não sabia, cara. Toquei Que com o louco, Nick cara. Mareiro em 1991, fiz a turnê europeia com ele. Caramba. Aí tocou Sammy Figueroa, todo mundo da salsa top dava canja. Mas é por causa que o nosso mestre, meu patrão, Alfredo de la Fé, do violino, tocava com o Ed Palmieri, o arranjador de Santa Cruz, é um cara respeitadíssimo. Toda cidade que a gente ia tocar com ele, os salseiros iam todos. Quando eu olhava para a plateia, eu dizia: caralho, quem está ali é David Valentim, era David Valentim. Quem está ali é não sei quem. Caramba, ele é um Maestro. cara... Não, pode concluir, eu tenho uma pergunta. É só para falar sobre como é que foi a chegada na Europa. Eu fui para a Espanha, da Espanha eu me desgarrei para Viena, e em Viena eu comecei a tocar gig, fazer a escola. Eu não tinha feito escola, não, mas eu me lembro, eu passei uns 6 meses sem estudar. Eu fui fazer a escola depois que já estava na night. E aí, rapidamente, eu era assim, eu era estudioso, eu não sou estudioso, mas na época eu era, porque eu me juntei com esse africano do sax Natsu, que eu agradeço muito. Tínhamos uma banda chamada Hipnosis, que vocês podem botar na internet. Natsu, né? Natsu. N-A-T-S-U. Netsu. Vamos pesquisar aí, galera. Caramba. Sax alto, impressionante, arranjador, pianista. Mas o nome da banda é Hipnosis. H-I-P de hip, né? Nose, nariz em pé. Hipnosis. Essa música eu gravei 2 discos. Vou atrás. 2 discos gravados na internet. 2 discos gravados na internet disponíveis. Certo? Você pode ouvir na internet. Já está lá. Caramba. E a outra, esses caras do Hipnose, eles eram já muito famosos. O baixista é um cara chamado Herbie Kopp, tocava com os grandes nomes norte-americanos quando iam tocar lá, John Scofield, não sei o que. E tinha um pianista genial chamado Hans Fagenvita, que com 17 anos foi para os Estados Unidos tocar com o Woody Shaw, o trompetista Woody Shaw. Então, eu estava tocando já num nível muito bom, porque eu estava estudando muito.
Agora, para estar nesse negócio, você tem que ter uma manutenção muito grande. Eu vou explicar agora. Para estar tocando com essa galera, eu precisava estar estudando uma média de 4 a 6 horas diárias. Sonoridade, arranjo, uma harmonia, improvisação, tudo. Porque a gig ia rolar, e quando chegava a partitura, o bicho pegava. Assim, não é só o tema. Que isso aí eu nunca tive uma leitura que prestasse, mas eu misturava a leitura com o ouvido. Mas das harmonias para improvisar. Né? Então, eu comecei a tocar com esse pessoal, Vladislav Sedesky, as bandas de lá, de música instrumental, que não eram latinadas. Mas a gig do fim de semana, a gig que fazia entrar o Lajan legal, era com os latinos e com os africanos. Então, eu acabei fazendo escola sem ir para a escola. Eu fiz a escola tocando com os caras que eram originais. Eu tocava com o nigeriano, que era original. Então, eu, quando aprendi a levada do Afrobeat, o batera só tocava a batera do Tony Allen. Ele não tocava mais nada. Se chamasse ele para tocar samba, ele não sabia, nem gostava. Ele se especializou. Então, tudo que era Afrobeat na cidade, era ele que ia lá tocar. Mas ele tocava no mesmo volume, porque eu não conhecia Tony Allen. Claro, eu conhecia Fela Kuti, sabia do África 70, mas não conhecia Tony Allen, de ver tocar vídeo. Não tinha vídeo naquela época, final dos anos 80, não tinha muita... Eu não sabia como ele era. A informação não era... Ainda não era... Eu tinha um vinil e sabia quem era Fela e sabia a música. Mas a sorte do destino fez com que a Rumpilés tocasse com o Tony Allen. Então, eu ia te perguntar sobre isso. Você fez o último show da vida de Tony Allen, não é isso, maestro? Exatamente. Em Paris, você... Conta um pouquinho dessa história. Você foi convidado por ele? Então, conhecendo a história de Tony Allen, eu fiquei entendendo que aquela bateria toda tinha sido criada por ele e que tinha um negócio do volume que ele tocava que enganou todo mundo. Enquanto a gente ouvia a gravação, parecia que o cara ele toca numa altura que você precisa chegar perto da bateria para escutar a bateria dele tocando. Estou falando sério. É um negócio assim... Pode crer. Sinistro. Ele microfonava bem, mas ele tinha uma delicadeza. Aí aconteceu o grande convite, que foi através de um cara chamado Pedro Rajão. Há 5 anos atrás, ele me convidou no Rio para dirigir um projeto de um documentário francês, em que o percussionista era Robertinho Silva, o baixista era nada mais nada menos que Rubão Sabino, que era a galera do disco Ré Favela de Gilberto Gil. A base do Ré Favela de Gil. Certo? O cara juntou a base do Ré Favela e na bateria, em vez de botar Robertinho, chamou Tony Allen. E um naipe do Rio de Janeiro, um guitarrista, e eu fiz a regência e os arranjos. Aí eu conheci Tony Allen. E Tony Allen ficou meio invocado com a maneira da regência, porque eu não contava os compassos. Eu contava a frase 1, 2, 3, 4, 5, aí dizia frase 3. Aí quando eu via que gruvava que ia rolar, eu contava e chamava a frase. E diz ele que teve momentos em que o Fela fazia uma coisa parecida. E eu juro, eu não sabia que o Fela fazia isso, eu não tinha lido sobre isso. E eu fiquei muito feliz de intuitivamente, 2 músicos de países diferentes agir da mesma forma com o naipe. Chamar o naipe quando ele sentir que ali era a frase. E você tem o mesmo raciocínio, né? Não é a fase 2, é a frase 5 que tem que estar naquela hora ali, porque a música cresceu. Ou sei lá o que aconteceu. É intuição, é tudo muito subjetivo para falar, né? Aí fiquei numa amizade com ele naquele momento. Anos depois, o empresário vê um show da gente na Alemanha e chama para ir para Paris agora, em 2020. 8 de fevereiro de 2020, nós tocamos com o Tony Allen em Paris, num festival muito grande de jazz que tem lá. E foi fantástico, porque o Tony Allen mandou as músicas dele em Afrobeat. E nós tentamos tocar, tentei arranjar. Botei uma percussão meio afro também baiana, e ele tocou a bateria dele. Mas eu falei, agora ao contrário, eu vou querer que você toque o samba reggae do seu jeito. E ele tocou o samba reggae do jeito dele. Essa é a grande... Tá gravado. Cara, que bonito. Tem gravado em vídeo isso, e eu vou mostrar para você o gentleman que é esse cara. E lá ficou comprovado, cara. Na hora de passar o som,
que a bateria tocou sozinha, eu falei assim, não acredito, cara. Que ele deve estar só testando as peles para ver se as peles estão... Não, ele estava tocando a bateria já. Ele não estava testando nada. Já era zero groove. Não é Agora, quando força, você é chegava jeito, perto, né? É jeito. Quando você chegava perto, estava tudo equilibrado. O hi-hat, que rola muitas vezes o batera tocar, a caixa mais alta o hi-hat, o boom. Desculpa, não é a crítica que eu estou falando. Eu estou falando que é o negócio do balanço das peças do batera, para mim é uma coisa muito importante. A dinâmica, né? Um a dinâmica, né? Não é dinâmica na que eu estou falando, não. É o balanço entre as peças. Isso, é um balanço, é um balanço meio dinâmica balanço também. De volume. Né? Não, balanço do volume que eu quero falar. Balanço do volume. Balance do volume. O hi-hat está aqui, o bumbo está aqui, os tons estão... Não pode estar o hi-hat aqui, aí o bumbo está aqui, aí a caixa está aqui. Tá? Aí você ouve, você fica meio agoniado. Com o Tony Allen, é a perfeição. Estou falando sério. Quando ele ia para o ride, ou ele dava uma virada que ia para o crash aqui, batendo no slap da caixa, tá, sabe? Com o bumbo junto, os 4 peças iam no mesmo volume, velho. Acredite. Cara, que fantástico. Rapaz. E a gente escuta os discos dele e pensa que isso é da mixagem, né? Pô, que mixagem. Ele já tirava uma mixagem fantástica, né? Ele já sai home cooking, né? O groove, exato, né? O groove presetado. Fantástico. E Letieres, eu me lembro da gente... Diga, pode falar. Da gente ter conversado um pouquinho antes de você viajar sobre isso, porque eu fiquei muito feliz quando soube que a Rumpilés tocaria com o Tony Allen, né? Aqui, na declaração rápida, desculpa te interromper. Por favor. Fabrício foi um dos responsáveis, ajudou a escolher o repertório com o Tony Allen. Você lembra disso? Foi, eu lembro, você me ligou, verdade. Você sabia disso, Jorge? Eu cheguei para Fabrício. Não sabia, não. Pelo amor de Deus, me mande 4 músicas do Tony Allen essenciais, se você me mandou. Foi mesmo, verdade, meu irmão, verdade. E eu lembro que a gente se falou, eu fiquei muito feliz pelo seguinte, o Tony Allen, ele vinha de um processo na discografia que ele tinha acabado de passar por um tributo ao Art Blakey, que é um disco fantástico, e tinha saído aquele outro disco, Jorge, com um trompetista... Hugh Masekela. Hugh Masekela. Então, eu lembro da gente conversar e dizer, já pensou Tony Allen com a Rumpilés? E é incrível, porque a sacada do cara era tão gênio, né? Que o próximo passo dele foi conversar com esse outro lado do Atlântico Sul, né? E acho que um mês depois o Tony Allen partiu. Imagino para vocês a emoção, né? Que deve ter sido... Eu acho que foi o último... que consola meu coração é que esse show tá gravado, né? É isso que eu ia te perguntar. Esse show tá documentado? Será que ele vai sair? Tá gravado. Mas para sair depende de várias negociações. Negociações assim, e por aí vai. Com firma, família, não sei o quê. Mas eu acredito que no futuro vai ter, sim, esse último tributo aí, né? Caramba, velho. Muito bom. Dia 30 de abril vai até sair o disco póstumo dele, né? Sim. Fantástico. E experiência incrível. Letieres, você falou um pouco da sua experiência na Europa e tocando com o Alfredo de la Fé, que é um ícone, né? É um ícone da música pop mundial. E eu queria que você comentasse uma coisa. A sua relação com o Alfredo de la Fé fez modificar sua percepção da maneira de compor também e de valorizar a oralidade e principalmente o debate sobre clave. Isso mudou a maneira de Letieres fazer música, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Alfredo foi uma avalanche na minha vida. Sabe, você sabe que você está no mar, assim, pegando onda, sei lá, está curtindo a beira do mar, aí está conversando com a galera, aí vem aquela onda que você não espera, de 3 metros, você levando tudo, aí leva as roupas, derruba tudo, as barracas, vai lá nas barracas, sabe aquela onda? Sabe aquela inesperada? Poxa, com certeza. Que você cai de bunda para cima, todo cheio de areia, todo mundo cheio de areia. A cueca cheia de areia. A sunga. Caramba. A sunga cheia de areia, carregando meio que de areia assim.
Velho, foi isso, Alfredo, velho, porque quando eu fiz o teste, eu fui para perder mesmo, assim, não que eu sou derrotista, eu sou um cara muito positivo. Mas quando eu cheguei em Milano, eu estava morando em Zurique, para fazer o teste, lá é tudo audição, não tem negócio de convidar meu amigo, não tem. Audição. Você pode ser o cara mais foda, vai ter audição, tem a partitura, tem o mestre, tem o maestro, você entra numa sala, faz o teste, é audição. Ele não está nem aí para você, onde é que você é. Você foi indicado por alguém. Eu fui indicado por um bom vozeiro de Porto Rico e fui. Peguei o trem e fui para Milano. Na hora que eu fui fazer o teste, que eu olhei de longe Alfredo, porque eu pesquisei toda a vida dele, tirei os temas todos, né, para poder não chegar de 1 a 0. A gente, brasileira, a gente tem essa manha, né? Peguei o disco dele todo, estudei tudo, tirei tema pra caramba, mas não caiu nada do que eu estudei, nada. Assim, parece que foi de propósito para poder dizer, aqui é diferente. Pegadinha. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para a casa dele, que eu olhei para a banda, falei, pô, aqui não vai dar para mim nem sonhando. O timbaleiro tinha tocado com não sei quem. O cara do piano era pianista de Glória Estefan, não sei quem, de Miami tinha vindo. O outro tinha tocado com não sei quem. Era um nível muito casca grossa. E tinha um brasileiro, meu compadre do Pen do Baixo, mas que já tinha experiência. Tinha tocado com o Gonçalo, toca com o Gonçalo Boncava, toca no Mercado Negro. É um cara que tocava o Baby Bass no quilo, não de Oscar de Leão, mas de qualquer outro baixista cubano, não deve nada. Então ele já era da praia, eu era um perdidão lá. Aí fiz o teste, aí no outro dia falou, olha, fica na cidade que você foi pré-aprovado. Eu digo, porra, já passei a primeira etapa. Aí fiquei na cidade, disse Milano. Milano, Torino. Foi Milano, Torino. No norte da Itália. Aí, no outro dia, outro teste. Ele aí botou uma música fácil, que eu conhecia. Ele queria ver a gente solto. Nesse dia, eu falei, cara, é tudo ou nada. Tá parecendo aquele jogo de bola, né? Eu vou ter que fazer gol pra caralho pra esse cara ver que eu quero ficar nessa porra dessa gig. E aí, meti o dedo. Tava nem aí. Meti o dedo, ele ficou sentado só olhando, anotando. E aí ele botou a música mais difícil uma das mais difíceis da minha vida, botou só essa suíte. Quando ele botou, velho, eu me lembro do trombonista, que era porto-riquense, ela que é, acostumado a tocar. Na hora que trompete, na hora que botou, ninguém tocou 3 compassos. A banda toda caiu. Só a percussão que passou direto. Vai de novo. O pianista anda um pouquinho mais, mas o resto cai e a percussão segue. O sopro caindo em todas. Ele é uma escrita muito desgraçada que ele fez. Tocava, mas não funcionava. Aí ele olhou e fez assim, olha, eu quero dizer que essa vai ser a banda, mas vocês vão para o hotel agora estudar essa música e daqui a 2 dias tem ensaio. Sejam bem-vindos. Fui aprovar. Pai, liguei para Zurique, falei, peguei a gig, já era, turnê europeia. Tinha que ficar ensaiando lá não sei quantas semanas. Então, então tudo certo, eu vou tocar. Cara, quando eu vi a maneira deles ensaiarem em clave, eu já levei um susto. Que o maestro já fazia... Ele tudo ele começava com a clave. Pá, clave, 2, 3, 2, o awancô, rumba, dançom, ele fazia muito dançom. Ele tinha muito dançom por causa do violino. E era todo mundo falava em clave, todo mundo tocava em função dele. A música brasileira é igual, sempre a gente tocou. Todos os grandes músicos brasileiros, todo dia você ia pegar João Gilberto, João Donato, Gil. As pessoas tocam nesse conceito. A diferença é a consciência. Ter consciência do que está acontecendo. De onde é que vem? Como é que isso se organiza? Como é que essa música é estruturada no ritmo? Eles tinham. Eles já falavam. Tanto que eu me lembro quando o pianista queria fazer uma divisão, ele olhava o congueiro, fazia divisão, conversava com ele, conversava com o cara do timbale, conversava com o cara... Tinha uma conversa rítmica, que eu me lembro que no Brasil a gente nunca teve muito. A gente, vamos tocar samba, toca samba. Todo mundo sabe tocar samba. Muitas vezes o cara está pensando no samba de break, o outro está pensando no partido alto, o outro está pensando no samba de duro, o outro está pensando no samba de caboclo, aí vai se arrumando. Vai querer uma tentativa e erro, né? A gente não vai direto no assunto. Eu comecei a perguntar para o mestre. E eu como era o músico que mais apanhava, inclusive sofri alguns bullying, né? Bullying, que chama de bullying hoje, né? Antigamente a gente dizia passar vergonha.
Hoje chama de bule de café, né? Que é estar numa roda de um restaurante, a gente fazendo uma turnê em algum lugar, e alguém gritar de lá, eu não vou xingar o cara aqui, não, mas o cara era foda. Pegava no meu pé, um colombiano. Ô, brasileiro, música tal, qual é a primeira clave? Aí eu, pô, quando muda a segunda, aí eu errava, aí todo mundo... Aí o maestro sacou que eu estava afim da parada. Aí eu anotei tudo, anotava, perguntava, anotava. Sei que nessa acabei ficando na banda dele há alguns anos. E a brincadeira foi uma coisa boa que me incentivou a estudar. Eu comecei a entender a estrutura. E aí levei para a música brasileira, a mesma coisa. Comecei a tocar samba e disse, peraí, esse samba está organizado assim, a melodia é toda baseada. Não existe uma melodia de música, nenhuma melodia de música que é oriunda da diáspora negra. Eu estou falando das músicas todas pós-escravidão, que foi trazido por esses povos escravizados, para a construção da cultura ocidental, que vai do hip-hop, passando pelo jazz, pelo pop, pelo samba, pelo tango, passando pelo afrobeat, passando por essas músicas todas, passando pelo congado, passando pelo samba de roda, que a melodia não esteja atrelada à clave matricial. Então, a melhor maneira de você conhecer as claves matriciais é conhecendo a melodia. E quando a pessoa canta, a pessoa... Lá tá d'água na cabeça. Já disse a clave. O doutor pacto, tchum, tchum, tchá, tchum, tchum, pá, joga pro Flamengo, eu queria ver tu tapa. Já disse qual era. Você diz, pata, paparipá, paparipá. Já disse que é pego. Entendeu? Palavado, passou, palavada, a melodia já entregou. Então, a melodia, ela sempre está atrelada ao sistema de clave. Não existe música alguma, desde que se organizou a música no final do século XIX, da modinha, lá do Caldas, passando por Lundu, passando até chegar no samba, virando samba, do samba vai vindo todos os subgêneros de samba, partido alto, não sei o quê, bossa nova, até chegar na música, que não seja organizado. A mesma coisa com o rock. Quando começa lá a influência do boogie-woogie, que o rock vai mudando, que o rock vai ficando... ele sempre tem uns padrões fundamentais. E você pode olhar que os acentos do baixo, da batera, está tudo relacionado com esse sistema. Então, os cubanos foram fundamentais para esse pensamento começar a acontecer em mim e eu levar para a sala de aula. Eu não consegui mais dar aula de música brasileira, falar de baião, falar de maracatu, falar de samba, falar de bossa nova, sem relacionar com a sua origem rítmica. Isso ainda na Europa, dando aula. Fantástico. E não tinha livros. Não tinha livros. Aí tinha que inventar coisa. O cara é pianista, você está dando aula para um pianista. O pianista quer tocar o estilo. O baião. Você vai falar o quê? Você vai passar de boca? Vai dar para o cara ler a partitura direto? Não. Você primeiro desconstruir a música e mostrar para ele qual é o fundamento rítmico do baião na sua clave matricial. Qual o DNA? Qual o DNA do samba de gafieira que ele quer tocar? Qual o DNA do choro do Pixinguinha? Então, eu comecei a trabalhar DNA durante 30 anos já, fazem mais de 30 anos. Pô, mas que fantástico, cara, que fantástico. É uma pena que esse papo, a gente não tem o tempo que queria, mas a gente vai tentar aproveitar ao máximo o tempo, que já é pouco, mas eu preciso perguntar uma outra coisa para você. Depois que você passou toda essa experiência na Europa, você volta para o Brasil e aí entra na indústria da música, num momento muito louco da música brasileira, não é isso? Como é que foi essa sua experiência de regressar, de ter vivido tudo isso, e aí você regressa, cai no momento da Bahia em que está se estruturando uma indústria musical, você foi operário dessa indústria, né? E como é que você depois sai de tudo isso e funda a Orquestra Rumpilés, que é um outro paradigma, né, musical, da música instrumental da Bahia, inclusive. Quando eu cheguei da Europa, eu tinha certeza que eu queria voltar a morar no Brasil, porque eu tive a convicção que a Europa não é lugar de você educar uma criança. Um dos motivos maiores de eu voltar para o Brasil foi a educação da minha filha. Ela sofreu diversas vezes atos de discriminação direta de professores, de alunos, e aquilo para mim foi doentio. Dela chegar em casa,
reclamando. Não, assuntos que não vale a pena falar. Mas eu saí da orquestra, eu saí da Europa consciente que não era um lugar para educar uma criança. É um lugar subdesenvolvido em termos humanos. É um lugar precário em termos humanitários. É um lugar primitivo em termos de afetividade. Então, eu não tinha como deixar minha filha num lugar desse. Uma criança que, com 9 anos, já tinha consciência de quando estava sendo discriminada. Ela é as amigas iugoslava ou africana do Quênia, ou uma coleguinha dela, principalmente da Croácia, também, de países ali perto. As mais muçulmanas possíveis, né? Essas daí era foda. E a minha filha andava com elas, que é a mesma cor. Ela tinha a mesma cor que as muçulmanas. Primeiro, ela era tratada como muçulmana, assim que viam ela, né? Então, isso começou a ser uma coisa cotidiana, e eu falei, olha, eu vou contar os dias para ir embora dessa... Mesmo eu tendo trabalho, estava bem pra caramba, tocando com grandes nomes, gravando disco, mas eu juntei um capilé, aí consegui comprar uma casa em Salvador, falei, eu vou voltar para Salvador. Como eu tinha algum recurso, eu fiquei observando a cena. Comecei tocando música instrumental, observando a cena, quando eu tive o primeiro convite para fazer o arranjo para Daniela Mercury, na época do disco que tem... Eu fiz o arranjo Eu fiz o arranjo da música... Para, sábado é dia de feira, tem feijão de corda, você vai marrom. Eu fiz arranjo dessa música. Aí parece que gostou, me chamou para fazer outros. Aí entrei no Bragadá. Aí eu organizei o Bragadá todo. O Bragadá é uma banda incrível, que foi a primeira vez que uma banda não tinha baixista. Bragadá não tinha baixista. Super me lembro do Bragadá. Bragadá era da pesada. Da pesada. Bragadá, que era o baixista do Bragadá, a tuba, que veio a ser da Rumpilés também, com a ideia que eu botei. Não tinha instrumento de harmonia, eu botei sanfona. Eu destaquei a sanfona. E a percussão foi toda do mestre, do nosso saudoso mestre Tony Molla, que é um gênio de criação. Ele nunca deixava o instrumento ficar igual, ele sempre modificava. E Tony tinha várias levadas que ninguém tinha na Bahia, que ele trazia. Ele tinha essa ponte com Nova York, diferente da timbalada, que fez a mesma coisa, trazia levadas caribenhas, mas que chegava na Bahia, batizava com outro nome. Isso até hoje é uma coisa que eu não consigo entender. Como é que você pode ter as levadas que a gente reconhece? Porque eu tive viagens para Cuba, eu dei aula em Cuba, eu tive contato com os mestres cubanos, eu levei aula em Cuba, eu tenho amizade com o Instituto Superior de Música de Havana, com o ENA, com músicos, professores, estudiosos. Levei os discos e eles ficaram abismados, que perceberam que eram todos toques afro-cubanos, mas com outro nome. Isso é uma coisa que é uma crítica construtiva. A gente precisa ter cuidado. Quando você usa uma clave de um outro país, é preciso referenciar de onde é que vem. Senão fica o samba do crioulo doido. Se a pessoa só pegar uma clave de Ijexá, levar para a Rússia e dizer que o nome é Tatatuca, não, mas é Ijexá, eu estou ouvindo Ijexá. Não, é Tatatuca. Aqui é Tatatuca. Pode crer. E é música negra em Cuba, né? É música negra, né? Foi erguida com a mesma... A crítica que eu estou fazendo é construtiva. Muitas das levadas que a timbalada faz são levadas tradicionais afro-cubanas, afro-caribenhas. Tamanquinho, o Pichote, várias outras. Então, eu fiquei meio assustado com isso quando eu fui estudar lá, justamente porque quando chegou aqui eu percebi que a organização é importante. O meu discurso não é crítico, não, para Timbalada, nem para Brown, nem para ninguém. É só que nós, da música negra, temos a obrigação de organizar o nosso baba, porque senão o eurocêntrico organiza, o branco valeu organiza e diz o que é que é. É como se a gente estivesse dando munição para quem quer fazer o contrário. Tem uma entrevista de Michael Jackson que saiu agora, que eu mandei para você, ele falando, que é inacreditável que Michael Jackson está falando aquilo. Você viu? Vocês já viram o Michael Jackson falando? Eu mandei para você hoje. Em que ele fala que ele tem consciência de toda a origem da música negra e que ele tem consciência que ele faz parte de uma conspiração
e de que não vê os ídolos negros na capa dos discos, entendeu? E que ele quebrou todos os recordes, mas mesmo assim procuraram ver ele sempre pelos defeitos, pelas coisas, pelos problemas e pelas... Ele falou, ele abriu o bocão. Tem uma entrevista que saiu agora, ontem para hoje, eu mandei para você. Isso é uma coisa que você perguntou, a gente não pode dar munição. Então, uma comunidade negra, outra comunidade negra, tem que reconhecer a outra. O que aconteceu com a Bahia foi que os ritmos foram reconduzidos em outra instrumentação. Mas o que define o ritmo em si não é você chegar e botar outros instrumentos, outra carapaça, outra música, outro idioma. É a clave-mãe. É a clave-mãe. Pode crer. A música negra é regida pela clave-mãe. Então, se você está usando você não pode dizer que você inventou uma coisa nova. Isso aqui tem nome: pai, história, mãe, data, lugar. Tem toda uma história. Né? Pá. É outra coisa. Também tem outras histórias. Perfeito, então, o que eu estou colocando é uma proteção para a gente. A gente precisa proteger, porque as escolas de músicas, elas se distanciaram na hora que vão estudar a música popular. Dificilmente uma escola de música vai estudar música popular e se refere aos ritmos na sua origem ancestral. Sabe por quê? Porque quando eu visitei muita escola no mundo todo, eu dou palestra em vários lugares, assim, acabo dando. Já desde o Lincoln Center até PUC, Unirio, Universidade Federal de Minas, Filadélfia, Berliner Jugend Jazz School, Swiss Jazz School na Suíça. Eu dei aula em muitos lugares desses. E a única coisa que mais me chama a atenção é quando eu vou procurar um material de música popular. Você só encontra material afro-cubano, organizado, primeiro. Isso. E depois, na hora das aulas, você vê que as metodologias, elas param, elas chegam um momento que elas não avançam nas matrizes africanas. Em geral. É proposital, para. É como se a música que tivesse caído do céu. Os caras estão tocando jazz, os caras estão tocando música brasileira, os caras estão tocando música de matriz africana. Mas não vem. Sabe por quê? Porque eles vão ser obrigados a chegar até a religiosidade. Vão ser obrigados a comentar sobre os toques oriundos sagrados. Isso. Não cara, vai ter perfeito, saída. cara. Algum momento vai ter que falar do sacralismo. Então, essa é a questão que tem um freio. Eu estou falando de escola na Suíça, na Berna, onde eu tive a chance de vai da Rússia de me negar, vai da Hungria, onde eu tive, até o Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Escola de música popular. Eu não estou falando do erudita. A erudita não tem obrigação alguma. Eu falei, se você vai ensinar música popular, e essa música popular é de origem preta, negra, é preciso a gente ficar atento que essa estrutura tem nome e tem organização. Por isso é que quando eu fiz o comentário aqui dos grupos da Bahia, é que eu digo, vamos manter isso, vamos dar o nome aos bois. É importante que Estados Unidos, quando for fazer um samba reggae, saiba que é um samba reggae, saiba que é um samba afro, saiba que é um samba de roda, não bote outro nome. É importante que diga, não, isso é um samba de roda do Recôncavo do Brasil. Não o cara sabido da Filadélfia vai dizer, não, isso aqui é What's Net Mekons. Botar outro nome, entendeu? Sim. Maestro, queria fazer uma pergunta para você. Tivemos a oportunidade, né, de tê-lo em 2 gravações do disco da IFA, né, no EP e no Ijexá Funk Afrobeat, que você até nos presenteou com um tema, o Quinta Essência. E o que eu queria saber era sobre isso também, a coisa da oralidade, né? O que te motivou a se aprofundar nesse método de ensino? Porque para a gente da IFA isso abriu um portal, né? Principalmente para mim, que sou um músico autodidata, estudei um pouco, e para mim sempre foi importante essa coisa do ouvido, da oralidade. Então eu queria saber de você, assim, o que te motivou a se aprofundar nessa metodologia
que você até tem um livro, esse livro aqui, né? Um magnífico livro que todo músico tem que ler esse livro. Eu queria saber de você isso, um pouco sobre essa raiz, né, dessa metodologia, né? Olha, em poucas palavras, o que eu vou falar é que quando nós estamos tratando de músicas que são formatadas, construídas, reconstruídas, a partir do legado, do grande legado da população negra, após o grande Holocausto, que eles foram trazidos na marra, mais de 10 milhões de pessoas para as Américas, e que reconstruíram as culturas de quase todos esses países, né? Eles trouxeram consigo as suas metodologias também, que faz parte da sua cultura. A dança, a comida, o pensamento, e o pensamento artístico, e a organização musical. Essa é uma dificuldade grande da sociedade eurocêntrica, aceitar que a música negra tem uma organização musical e uma metodologia própria que funciona. Se ela não funcionasse, não estava aí há tanto tempo sendo replicada, professor. Algo que não funciona, morre, para. Aí você chega no candomblé, você pega um menino de 7 anos de idade tocando rum, 7 anos de idade, tocando rum, como toca o pai dele, de 20 e pouco, ou o avô de 60, ou o bisavô. Aí você vê, peraí, tem alguma coisa aí, para o filme, congela a imagem. Vamos ver o avô tocando, pai, o filho e um menino de 7 anos. Peraí, está todo mundo tocando certo e bem, coisas complexas. Ah, não, o menino nasceu lá dentro. Não. Isso está acontecendo porque existe um bom método efetivo. E esse método, ele tem princípios. Então, toda a minha preocupação fica no sentido, essa experiência de dentro do terreiro, eu não tenho prova de nada aqui, eu sou empírico também para falar isso aí. Quem sou eu? Assim, não tenho prova científica, como tem que ter prova científica, eu não tenho. Mas eu tenho uma experiência profissional para te dizer que essa experiência do terreiro, ela repercute em toda a música popular. Na hora que James Brown está passando o arranjo para a banda dele, ele está fazendo a mesma coisa que o avô do terreiro fez com um menino novo. Uma experiência através de uma metodologia que vê pela oralidade. Genial, cara. Genial. Na hora que Luiz Gonzaga, no filme dele, pega a banda dele, bota todo mundo nu, andando, tocando. Vocês viram esse filme? Ele manda... Com certeza. Ficar vamos ficar tocando aí nu, todo mundo nu, tocando, andando para lá e para cá. Aquilo é um exercício de prática de oralidade profundo, para ficar no corpo da pessoa. Tem que praticar a música. Era como o próprio James Brown fazia, né? Ele dizia para a banda, para todo mundo pensar como uma bateria, né? Fantástico. Essa é uma das técnicas, mas ele fazia tocar. Ele fazia com que o cara do sax, o cara do teclado, tocasse ritmicamente dentro de padrões. Mas o que eu quero falar é além disso. Eu estou falando sobre método. Uhum. Método. Esquece a bateria. Faz de conta que não tem instrumento. Está todo mundo de boca. Vamos falar da realidade. O que eu quero te dizer é que essa metodologia que a gente vê no terreiro, que vai do avô, que faz com que o menino toque, e isso é passar de boca, você sabe disso, através da onomatopeia, não é só tocando. Ela é a mesma que a gente usa no samba, no choro, no ijexá, nas ruas, mas ela não é colocada clara, ela é invisibilizada, entendeu? Ela não é colocada de maneira nítida, essa metodologia, de maneira transparente. Então, qual o meu projeto? O meu projeto é que a gente traga isso a clara, essa metodologia, em comum acordo com os métodos já escritos que conseguem conversar com essas metodologias. Quer dizer, a gente não precisa abrir mão da escrita musical. Letieri, mas a escrita musical não representa os ritmos africanos com precisão. Claro, não tem nenhuma escrita musical que consiga tocar um swing de nenhuma música preta. Nenhuma escrita. Vai ser o melhor escritor do mundo. Ele vai gastar sinal, vírgula, vai botar ponto, tirar ponto. Não vai swingar.
A partitura não foi pensada para isso. Mas a gente vai se utilizar disso, assim como os negros se utilizaram dos instrumentos europeus para tocar de outra forma, no início da música gospel nos Estados Unidos. Pegaram os instrumentos e tocaram de outra forma. Muito bom, cara. Muito bom. Instrumento branco europeu. Então, a gente vai pegar a escrita branca europeia e vai dar uma nova conotação, um novo approach na hora de ler. Então, mas como é que isso aconteceu na década de 40? Vou dar um exemplo. Um exemplo categórico, teórico. Aqui não tem nada de empírico. Os norte-americanos escrevem da forma clássica, da forma tradicional, e leem em swing. Isso está em qualquer escola norte-americana. Eles escrevem tá, 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 tá. Pororiro, paropiro, poropiro, paropiro. O aluno recebeu a partitura assim, mas o professor quer que ele leia assim. Pupapiro, papapito, pupapu. Ele quer que ele leia em jazz. Então, eles têm 1000 metodologias para fazer. Nós podemos fazer a mesma coisa, a la samba, a la baião, a tudo. Já podemos fazer isso. Não precisa ficar gastando 40 notas de acento, de ponto, ligadura para fazer o cara fazer. Porque é tudo conversa fiada. O cara vai fazer, sabe por quê? Porque ele conhece o estilo. Se pegar um russo da Sibéria, que toque pra caramba, trompete, piano, e der a partitura mais bem escrita, ele não vai tocar sem swing. A música do Pixinguinha, a música de Tom Jobim, a música que for. Não vai dar. É bem isso mesmo. A escrita é insuficiente, mas a gente não deve abrir mão dela. A gente tem que ter ela na mão, para com ela juntar a ferramenta da oralidade e colar. Isso é o cerne do projeto Rumpilezinho. Perfeito, cara, perfeito. É bom que você já mencionou essa terceira etapa, né? Que é fantástica, que é a Rumpilezinho. Jordi, que você citou no início, né, que te deu o tema que abrimos a conversa de hoje. Eu tive a oportunidade de conhecer Jordi na Rumpilezinho, né? Eu estava lecionando lá, que aliás é um dos convites mais importantes que eu já recebi como professor, é poder ser colaborador da Rumpilezinho. É uma experiência, é essa experiência da onda que você citou antes, que rola a gente na praia, né? Você levanta sem saber onde está e fala, cara, eu preciso repensar, inclusive, minha maneira de entender o que é dar aula. Né? A Rumpilezinho, para mim, foi isso aí, cara. Você falou isso na primeira aula, quando terminou. Primeira aula. Nunca esqueci você sentar comigo, você ficar olhando para o teto e falar assim, eu vou ter que organizar a porra toda. Pois é. Eu lembro disso. Pois é. Porque eu adorei aquilo. A gente não tem plano de aula, a gente trabalha sem plano de aula. Porque eu não posso dar um tiro no pé. Como é que eu acredito na oralidade e eu vou usar a metodologia do outro? Por que a partitura, eu não boto partitura na... Por que eu não ponho partitura na percussão da Rumpilés? Me conte. Porque não sabem ler? Não. Os caras leem partitura. Os caras leem, verdade. Tem 3, 4 lá que são já tem mestre. Por que eu não boto? Seria uma contradição. Se eu digo que a partitura é insuficiente para representar um ritmo, como é que eu vou pegar um instrumentista de ritmo que já tem o swing no corpo e vou dar uma partitura para travar ele? Pois é. Você está entendendo? Seria um contrassenso. Agora eu boto para o sopro, porque o sopro não tem a vivência do ritmo. Porque no dia que o sopro da Bahia, a geração de sopro, tiver e souber tocar, eu não boto para ninguém. Exato. Eu lembro que a gente teve essa experiência com você, Jorge citou a gravação do IFA, e eu me lembro disso, de viver isso no estúdio, de assistir e voltar para casa impactado. Assim. Aliás, primeiro... A gente voltou impactado mesmo. Primeiro, dizer para as pessoas que estão nos assistindo que depois dessa conversa a gente vai ter uma sessão lá na Twitch com uma playlist que inclui muitas faixas que Leitieres produziu e que a gente vai estar tocando para vocês. Inclusive Quintessência. Dois impactos, né, Jorge? Primeiro, eu nunca esqueço de ter voltado para casa e acordado. Eu não acordo cedo, eu tenho dificuldade com isso, mas eu acordei 5h30 da manhã
sentei na bateria, que eu tinha ainda uma bateria em casa, e fiquei até umas 8 horas sentado tentando entender a bateria para poder entender o baixo. Eu dizia, velho, que tema é esse? E quando a gente foi gravar, Leite, eu lembro que Sim. você fazia. Para quem está assistindo, essa relação de Leite Eres, esse jeito dele que ele vai brincando ali, mas pedagogia nisso, né? Eu lembro que você chegou e fez assim: você não imprimiu a partitura, não? Eu falei, mas você não me pediu, não. Aí você, eu não pedi, não? Pô, galera, desculpa, ele não imprimiu a partitura, não. Vamos fazer agora. E eu lembro que a turma do Sopro ficou assim, cara, a gente vai perder um tempão aqui. E ele fez, Boa. não, é aqui, ó. Aí você foi cantando, bicho. Quando a gente gravou essa música, eu olhava pra Jorge e falava, não tô acreditando, bicho, olha a sacada desse cara. Aí você explicou, velho, se eu chegasse com um instrumento dizendo que eu fiz uma música em 5, mas o sopro tá em 7, eu já ia começar quebrando todo mundo. Total. Porque Ia dar Ia medo, ia assustar, dar né? medo. e dá Ia medo. dar medo, ia Eu fiz assustar com todo que todo mundo. mundo entendesse o que é, porque a proposta, eu nunca vou esquecer isso, você dizendo no estúdio dele aí, porque a proposta dessa música não é assustar ninguém, é fazer com que É você verdade. entre nela. E aí foi uma Verdade. experiência mágica. E eu tô lembrando disso, Leite, porque convivendo com você esse tempo todo, eu tenho observado uma coerência muito grande no seu trabalho, né? A Rumpilés, quando surgiu, me provocou o mesmo impacto. Eu lembro das entrevistas do Charles Gavan, Ed Mota, todo mundo assustado, porque, assim, primeiro a Rumpilés diz pela estética visual, né? Você trazer os orgãs, trazer os percussionistas para frente, ao contrário das orquestras tradicionais, né, eruditas, que a percussão tá lá em cima no fundo, né, a maneira de se vestir, e aí quando você escutava o som, aquele primeiro disco vermelho, uma pancada, né, aquele disco ali colocou todo mundo para sentar na cadeira e dizer, tem um trabalho novo aqui na música brasileira que Uhum. merece atenção. Então tem uma coisa pedagógica no seu trabalho. E aí quando a gente salta para Rumpilezinho, me parece que é assim, é um momento de dizer, mas isso não é só um trabalho artístico, musical, isso não é só um trabalho de carreira, isso é uma metodologia que tem que passar para outras gerações. Exato, Né? exato, Eu exato. percebo essa coerência e é muito gostoso acompanhar os passos do seu trabalho, né? E fazer parte dele, para mim, para nós, né, Jorge? É uma honra Aham. imensa, assim. Né? Por isso esse convite hoje. É pena que o tempo é tão curtinho, né? E a gente não consegue ter mais espaço para conversar, mas assim, queria te agradecer, né? Dizer da honra que é pra gente, meu irmão, honra mesmo, ter escutado histórias. Acho que quem está nos assistindo está pirando aí, porque são histórias de vida, são lições, né? Conversar com você é como ouvir o disco de novo, né? A gente, né, Dub, a gente já ouviu muitas Aham. dessas histórias, mas ouvir hoje parece que a gente está descobrindo aspectos novos, então, assim, eu fico muito agradecido, né? Hoje a gente está encerrando a primeira temporada do Fonograma, não é isso, Dub? Com o episódio Isso. 6, né? Muito, muito sintomático esse número 6 hoje com você. E dizendo assim que para a gente é um presente, a gente espera continuar esse projeto, tocar para frente outras iniciativas, mas é de uma gratidão, assim, sabe, sem palavras para a gente, poder compartilhar um pouco dessa relação que para nós é de aprendizado, né, o tempo todo, e de credibilidade, de confiança. Você é um cara. Você disse que eu nunca contei isso, mas eu vou encerrar minha fala contando. Na verdade, a IFA existe também por conta do Gutierrez, né? A gente Eu ficou ia falar tão. justamente isso. Jorge, conta essa história Fazer aí um pra fundo gente. musical aí, ó. Vai falando, eu vou fazer um fundo musical aqui, tá? Pra Depois. gente saldar a dívida, Jorge, conta essa história, Jorge. O Conte aí, Jorge. Leitieres é o principal, né? É o culpado, né? No bom sentido, com a formação da IFA. Me Como lembro assim, que uma vez rapaz? eu estava. Não, eu me lembro que uma vez estava tocando no lugar no Rio Vermelho com a antiga banda que eu tinha, a Dub Stereo, e aí a gente se encontrou no terraço, né? Eu, você e Fabrício, e o Oi. filho de Fabrício, João. E aí Isso. você ficou agulhando a gente. Eu e Fabrício, a gente já tinha uma ideia de fazer o trabalho de Afrobeat, só que a gente estava meio cabreiro, sem saber quem chamar, sem saber que a galera não tinha a linguagem, né? E Verdade. isso foi uma das coisas que eu quebrei com ele. Eu falei, Fabrício, eu acho melhor a gente chamar gente que não tem a linguagem, sacou? Que não Pra tenha criar outra os coisa. vícios, né? Para criar outras coisas. E você agulhou, rapaz,
vocês têm que, pô, velho, vocês aqui da Bahia, porra, negão, pá, tem que fazer, tem que representar, vocês têm que representar a parada no Brasil, tá ligado? Ficou botando essa pilha, e foi uma injeção, assim, meio de ânimo mesmo pra gente fazer esse trabalho, e dali, depois daquela noite, a gente voltou no carro, assim, eu me lembro, a gente voltou trocando ideia, falando, velho, a gente tem essa missão. A nossa missão agora é isso, é quebrar todas essas barreiras de preconceito musical, de preconceito de que a banda só tem que ter 4, 3 pessoas. Foi uma das coisas que a gente quebrou aqui em Salvador, sacou? Fora a Rumpilés. Então, foi muito importante o seu papel na formação da IFA. Mas na formação... eu queria falar uma coisa que talvez muita gente não saiba, mas Fabrício sabe disso para ele. O Afrobeat foi tocado na Bahia, sim, nos anos 77, 76, lá na Liberdade. Pode crer. No Centro Central e nas festas que a gente fazia em Pituaçu, que eu te falei que eu tocava o disco de Pela. Então, sim, você falou essa história do Judinho, Marinho. Tinha uma família que é ligada a Maninho Cilindro, que os caras já tocavam Afrobeat no meio dos anos 70, bem na época do auge do Fela. Que foda. Os tambores da Bahia. Então, assim, a Bahia precisa dar investigada nesse negócio. Eu falava isso para Fabrício, lembra disso. Eu me lembro que eu encontrei com o Fabrício uma vez numa exposição na Casa de Angola, que estava Carlos Muro, e eu toquei nesse assunto, que eu dizia, cara, lógico que eu lembro que eu ia para uma festa no Pituaçu, eu me lembro que quando tinha uma bandinha pequena que ia tocar lá, a pegada era essa, não era outra. Eu me lembro também que não era reggae, que era já Afrobeat, porque o batera tocava pensando em James Brown, o guitarra já estava no James Brown total. E eu dizia, olha aí, só que eu não sabia classificar, eu não tinha conhecimento. Eu nunca tinha escutado Fela. Primeira vez que eu escutei Fela, o disco furou numa festa, né? Sabe da história, né? Que o DJ foi obrigado por a gente, à força, a botar o mesmo disco a noite inteira. Essa história é fantástica. Essa história é pancada demais. Essa história é foda. Só um disco. A primeira vez que você ouviu Fela na sua vida? Eu tinha uma empáfia, não conseguia ouvir mais nada. Se o cara não botasse, ele era capaz de apanhar, velho. Vira o disco, eu tô falando, vira o disco. Vira o disco. Vira o disco. Vira o disco a noite toda, velho. Cara, que uma música fantástico. pulada, sabe? Não sei se vai ficar 70, é uma música de um lado e uma música no outro. Então dava para você dançar e esquecer, entendeu? Aí tinha outra, ninguém tinha a faixa dessa largura aqui, ó. Caramba, velho. Verdade. Foi um murro na cara, assim, ó. E a gente achou que a gente tinha conhecido a música do mundo. Quando apareceu isso aí, a gente fez assim, rapaz, zerou, como é que fala? Zerou o game. Eu vou botar aqui a programação quando a gente está dando tchau, só de fundo, quando a gente dá tchau, que é outro amigo que fez o Bruno Aranha, fez outra base para mim, vai incentivar vocês a fazerem também, viu? Eu quero a base de vocês. Boa base, vai rolar. Bruno Aranha é parceiro, pô. Vamos fazer essa base para ele, Jorge. Bora. Então, quando terminar, você pode ou largo, porque quando tiver no final, 3 minutos, 2 minutos, tá? Não? Já tá? Não, já dá. A gente tem 1 minutinho, 2 para fechar. Isso. Já tá no teto aqui, então já da tampa. Olha que porra, olha que porra. Cara, que maravilha. Essa acho que é a melhor maneira da gente se despedir da primeira temporada do Fonograma. Letieres, Leite, meu irmão Jorge Dubman, prazer imenso, cara, de estar com você nessa jornada, meu velho. Demais. Tamo junto. Para vocês que nos assistem,
Esse é o Fonograma, o episódio que falou sobre música instrumental na Bahia, né? Sigam-nos nas redes sociais. Gratidão imensa por Leitieri estar aqui, por quebrar lindamente todos os protocolos e por ensinar tanta coisa bacana pra gente, meu irmão. Sua música move a vida da gente. Por favor, Jorge. E agradecer, né, a todas e a todos os participantes de todos os episódios, né? E é isso. Missão é aquela sensação de missão cumprida e que venha a próxima temporada. Axé, meu irmão. Com certeza. Axé. Quero agradecer a Hildo Rodrigues no suporte tecnológico, a Cel Bacelar na comunicação e redes sociais, a Bárbara Falcon na produção executiva e a Tiago Ribeiro na identidade visual. E como o meu irmão acabou de falar, a vocês que nos assistem, que prestigiam o nosso trabalho, Fonograma, uma viagem afro-atlântica. Maestra, com você. Fonograma, uma viagem afro-atlântica.